E abrimos a Tua Palavra para dela colhermos os Teus ensinamentos. Que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar nas nossas famílias, ó Deus, para que sejamos famílias saudáveis, ó Pai, que sejamos famílias que sirvam de exemplo para as pessoas que nos cercam, para as pessoas com quem convivemos. Ó Deus, abençoa cada família presente e representada neste local, nesta noite, e te pedimos pelo Teu poder e pelo intermédio do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale através de nós, através das Escrituras, ministrando aos nossos corações, pois oramos assim, ansiosos e desejosos de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de manhã falamos sobre como Noé aparelhou a arca para salvar sua família. E nós fizemos uma comparação em que a palavra usada para aparelhar uma arca, que no caso é construir, Noé fez uso de várias coisas, né? E fizemos uma comparação com a família que temos, no relacionamento, de como as madeiras que construíram aquela arca se encaixavam e de como era necessário que houvesse uma impermeabilização na madeira, para que mesmo havendo encaixe, pudesse o betume que era usado por Noé impedir que a água de fora entrasse e fizesse a arca afundar. E da mesma forma, as nossas famílias precisam desse encaixe e deste betume que sela as nossas famílias. E esse betume citamos como exemplo o perdão, citamos como exemplo a força de ligamento que a unidade entre a família tem, né, e o encaixe das madeiras de forma perfeita da arca. E falamos também do vento, né, que Noé teve que abrir uma abertura no topo da arca para que arejasse a arca e os animais pudessem viver, e ele com a família também. E como nós precisamos do vento do Espírito nas nossas famílias, para arejar as nossas relações, para trazer-nos paz, para trazer-nos confiança, certeza e firmeza na fé. Hoje à noite a gente quer falar, ainda que seja o dia do jovem presbiteriano, o assunto é um assunto que diz respeito ao jovem, mas diz respeito às famílias também. E seguramente diz respeito à família, a uma família que é saudável. Porque não há família saudável que não consiga lidar com a questão do dinheiro. E o tema dessa noite é o dinheiro. Nossas famílias, invariavelmente, têm uma relação com o dinheiro, que pode ser uma relação boa, ou pode ser uma relação nociva, pode ser uma relação de destruição familiar. E nós queríamos aqui, à luz da Palavra de Deus, observarmos alguns exemplos que a Bíblia nos dá e estabelecemos alguns parâmetros, algumas premissas para a gente desenvolver a relação da nossa família com o dinheiro. Nós todos vivemos num mundo cada vez mais ligado. A gente é bombardeado diariamente pela propaganda. E nós vemos no nosso país um momento muito particular, muito especial, né? Um momento conquistado pela política, pelos governos, um momento de estabilidade. É inevitável a gente falar isso. O país está num momento bom. E momento bom gera oportunidades boas, gera trabalho, gera crescimento, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem um aumento do poder aquisitivo também. As pessoas começam a ganhar mais. As pessoas começam a ter oportunidades novas de melhoria da sua vida, melhoria da sua entrada de dinheiro, né? Melhoria de salário. E não tem nada de errado com isso, nada de errado, né? Vivemos aí uma facilidade de crédito, né? Conseguimos comprar as coisas em várias vezes, né? Conseguimos obter crédito no banco para fazer as compras de coisas que precisamos aparelhar nossa casa, precisamos coisas para as nossas casas, enfim, é um contexto onde a gente está massificando o consumo. Toda hora você é interrompido para comprar alguma coisa, seja no seu celular,
seja num site da internet, seja na televisão. Toda hora você tem um apelo de compra e de consumo. E o que acontece? O que acontece é que as nossas famílias que estão inseridas nesse contexto, elas são empurradas para um comportamento de massa, de manada. E se nós não estivermos atentos a respeito de como Deus quer que nós lidemos com o dinheiro, nós vamos nos ver em situações difíceis. E não é incomum encontrarmos bem próximo de nós famílias que estejam eventualmente em dificuldade financeira, seja porque deram um passo mais largo do que podiam dar, seja porque houve uma situação onde houve a perda de um emprego, seja qual for a circunstância. O fato é que existem famílias que estão passando dificuldades financeiras, mas essas dificuldades podem estar diretamente ligadas com a relação que essa família tem com o dinheiro. E é isso que eu queria explorar essa noite com os irmãos e as irmãs. Vamos dar uma olhadinha num texto de Eclesiastes. O que Salomão, na sua sabedoria quase divinal, né? Salomão foi um homem que, ao invés de pedir para ser rico, ele pediu para ser sábio. E Deus falou para ele: olha, já que você pediu para ser sábio, eu vou te dar a maior riqueza do seu tempo. Então Salomão foi um homem extremamente rico, e Salomão foi um homem extremamente sábio. Extremamente sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu a ele sabedoria. E Salomão é possivelmente um dos escritores, ou o escritor, perdão, desse livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes está no Antigo Testamento, né? E ele foi escrito por alguém que se intitula o pregador. Há uma discussão a respeito da data desse livro, ou seria ou não de fato Salomão. O fato é que o livro provavelmente foi escrito quando Salomão já estava pronto para morrer. Ele já tinha vivido um monte de coisas. E ele escreve esse livro com uma observação dele a respeito da vida, a respeito de como ele viu as pessoas se comportando, a respeito de como ele viu as pessoas se relacionando umas com as outras, de como ele viu as pessoas se relacionando com o dinheiro, de como ele viu as pessoas buscando as coisas em suas jornadas, nas suas vidas. E ele escreve sabiamente, no capítulo 5, do verso 10 em diante. É um trecho de 17 versos, porque nós vamos do capítulo 5, 10, até o capítulo 6, 7. Então é um texto sequencial, que eu queria que vocês acompanhassem comigo o raciocínio. Ele começa no verso 10 dizendo o seguinte: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Olha que coisa, irmãos. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Já começa abrindo de cara, acendendo as luzes vermelhas a respeito da relação nossa com o dinheiro. E ele prossegue: e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Mas que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? As pessoas querem ver aquilo que têm. As pessoas querem ver o gado no pasto. As pessoas querem ver os bens que adquiriram, né? Então ele diz, eles querem ver com seus olhos, né? Que mais proveito tem além do que ver com seus olhos? E ele diz o seguinte: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Irmãos, olha só, ele traçando um perfil aqui de relação com o dinheiro, onde o camarada não consegue fechar o olho, porque ele está preocupado com suas riquezas. O rico não consegue dormir, porque ele tem cada vez mais dinheiro, porque ele tem cada vez mais bens, porque ele tem que blindar o carro, porque ele está com medo do assaltante da esquina, porque ele está com medo do sequestro do filho. Então ele começa a mostrar que existe uma diferença de relacionamento com o dinheiro aqui. Verso 13: grave mal vi debaixo do sol,
as riquezas que seus donos guardam para o próprio dono. Ele cita o exemplo de gente que guarda a riqueza para o seu próprio dano, não dono, dano. E, verso 14, se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Quantas histórias, meus irmãos, nós conhecemos de famílias abastadas e ricas, que se aventuraram pelo uso desregrado do dinheiro e pela relação errada com o dinheiro, e simplesmente detonaram o seu patrimônio, e deixaram seus filhos e os seus herdeiros na pindaíba, com contas para pagar, com coisas não resolvidas, com dívidas na praça. É isso que ele está falando aqui, que pela má aventura não deixou nada para o filho. Ele está citando um exemplo de alguém com que ele observou na vida, no tempo dele, que não teve relação boa com as riquezas, com o dinheiro, e gerou tristeza, né? Existe um livro muito famoso que tem um título que diz assim, pai rico, filho pobre, né? Porque o pai constrói a riqueza, mas o filho não dá valor ao trabalho do pai e destrói a riqueza que o pai deixou para ele. Então nós podemos observar, na continuidade aqui, como a vida desse camarada, ou dessas pessoas que ele observou, está complicada nessa área. Ele continua dizendo, verso 16, também isso é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Ou seja, vendo o que construiu se esvaindo pelas mãos. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. E aí, irmãos, aqui começa uma primeira pontuação importante para a nossa relação com o dinheiro. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ele está falando aqui de alguém que se relaciona prazerosamente com a porção que Deus deu. Porque, irmãos, não se enganem, Deus dá diferentes porções, porções de prosperidade, porções financeiras, porque Ele sabe as pessoas, como elas lidam com o dinheiro. Ele sabe como cada um consegue lidar com o dinheiro. Então ele concede porções para aqueles que são seus, na medida em que Ele estabelece e na economia e soberania dele. E nós precisamos fazer um bom uso disso. A gente precisa celebrar aquilo que Deus nos dá, usufruir com o próximo, comer, beber, chamar para celebrar e usufruir daquilo que Ele nos dá, que é a porção que Ele separou. Quanto ao homem, verso 19, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Tudo que você tem, tudo que você recebeu, toda porção, seja qual for ela, é dom de Deus. E você precisa aprender a desenvolver uma relação com ela. Verso 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Sabe o que acontece, irmãos? A riqueza e as bênçãos e a prosperidade que vem das mãos do Senhor para as nossas famílias, elas precisam ser gozadas, usufruídas, desfrutadas, aproveitadas, dentro da perspectiva de que Deus é que deu e de que eu vou devolver para Deus em algum momento, porque eu vou passar dessa vida para melhor. Eu espero o dia em que eu estarei direto na presença do Senhor.
onde Ele encherá o meu coração de alegria eternal. Então, quando a gente tem bens, a gente tem que lembrar que muito maior é a alegria que Deus dá no coração do que o bem que eu consegui alcançar. É isso que está dizendo o verso 20. Ele não vai se lembrar, o homem de Deus não vai se lembrar das riquezas, não vai se lembrar dos seus bens, porque a alegria dele está muito mais alta nos braços do Senhor, nas promessas do Senhor, que é aquele que enche o coração de alegria. E nós sabemos muito bem que a riqueza não leva a lugar nenhum. O dinheiro é necessário para que nós possamos viver e eventualmente conseguir uma vida de conforto, uma vida de bênção e prosperidade. Mas o dinheiro não traz a alegria. Por que não traz? E é isso que a gente vai ver na sequência. Observem só. Provérbios 11, 28. E aqui eu quero falar de 4 princípios. Provérbios 11, 28 diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Irmãos, o primeiro princípio que a gente precisa estabelecer para relacionamento da nossa família com o dinheiro é que nós não podemos confiar no dinheiro. Nós não podemos confiar no dinheiro, porque Deus é quem provê o dinheiro. Então a nossa confiança é em Deus e não no dinheiro, porque Deus proverá o dinheiro, Deus proverá aquilo que eu preciso para me sustentar no dia a dia. Quando Paulo escreveu aos crentes, na verdade ele escreveu para Timóteo, para exortar as pessoas com quem Timóteo convivia, ele dizia o seguinte: olha só, Timóteo, 1 Timóteo 6,17: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Irmãos, Deus é quem dá aquilo que temos. Nós não podemos confiar nessas coisas. Nós precisamos confiar no Deus que dá essas coisas. Nós podemos saber que eu posso tanto ter quanto não ter, mas a minha vida está em Deus, porque Ele é quem dá. Se em algum momento eu não estou tendo, se em algum momento eu estou carecendo, a minha vida está em Deus e nele eu confio. Eu não confio naquilo que eu não tenho, ou naquilo que eu tenho agora e não tenho daqui a pouco. Portanto, o primeiro princípio de uma família saudável, nesse quesito das finanças, da relação com o dinheiro, é não confiar no dinheiro, é confiar no Senhor, que é quem nos proporciona ricamente todas as coisas para o nosso aprazimento. O segundo princípio é que nós não podemos deixar que o dinheiro faça raiz no coração. Irmãos e irmãs, nós somos movidos, e aí eu falo para todo mundo, inclusive para jovens, nós somos movidos por aquelas coisas que estão no íntimo do nosso coração, por aquelas verdades e aqueles anseios que estão no fundo do nosso coração. Nós agimos e nos movemos baseado naquilo que cremos ser o correto, naquilo que cremos ser da vontade de Deus, naquilo que foi nos ensinado por nossos pais. Então nós agimos de acordo com aquilo que está lá no nosso coração e que foi forjado ao longo da nossa vida. Ora, se eu colocar no coração da minha existência o dinheiro, eu vou cair em pecado. Jesus falou em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele termina a frase dizendo o seguinte: não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós somos escravos do Senhor Jesus, nós não podemos ser escravos do dinheiro. Irmãos, no momento em que a gente entender
que o dinheiro está subjugado sob os nossos pés, nossas famílias terão vidas pacíficas. Mas no momento em que eu me coloco debaixo da ordem do dinheiro, na hora que eu me curvo à tirania do dinheiro, eu vou entrar por um caminho de destruição e desgraça. Nós precisamos guardar o nosso coração para que ele não seja contaminado por essa proposta de amarmos o dinheiro. Nós vivemos em um mundo capitalista, em um país capitalista. O capitalismo é tão forte que os próprios maiores países, que foram os ícones do comunismo, se curvaram ao capitalismo. China, Rússia. Então nós vivemos numa tirania do capitalismo. E se deixar, a gente é dominado pelo dinheiro. E eu quero dizer aqui, aqueles que são patrões aqui, cuidado para que você, patrão, não seja escravo do dinheiro e oprima o seu empregado. E coloque sobre ele um peso não suportável. Porque você vai pecar e você vai levantar a ira de Deus sobre sua vida. Então, nós precisamos ter uma relação onde o dinheiro e as riquezas não estão entranhados no nosso coração. Senhor, eu tenho isso, muito obrigado. Senhor, eu não tenho aquilo, muito obrigado. Senhor, eu consegui isso, muito obrigado. Senhor, eu não consegui aquilo, muito obrigado. Porque, irmãos, tudo vem das mãos de Deus. Não se iludam. Tudo vem das mãos de Deus. Você trabalha, não, eu trabalho, eu dou duro. E eu sei, todos nós trabalhamos e damos duro e trabalhamos longas horas. Mas quem me dá a saúde para trabalhar? Quem abriu as portas do meu trabalho? Quem me colocou lá na situação de disputa de uma posição de trabalho, onde eu disputei com várias pessoas e fui escolhido? Quem me deu a inteligência para eu conseguir ser diligente, focado e passar no concurso e ter uma posição? Irmãos, não tem para onde fugir. Não é o seu braço forte, é apenas a graça do Senhor Jesus sobre você, sobre mim. E nós não podemos nos esquecer disso. Salmo 62:10 diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, que é o orgulho. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E meus irmãos, minhas irmãs, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Porque se você fizer isso, você vai colocar a sua família numa rota de destruição. Vai colocar você numa rota de destruição. Terceiro princípio: não podemos desejar as riquezas. Ah, pastor, mas eu posso querer ter dinheiro? Pode. Ah, pastor, mas eu posso melhorar de vida? Pode. Ah, pastor, eu quero juntar dinheiro para comprar uma casa? Junte, compre. Ah, pastor, eu quero juntar dinheiro para comprar um carro? Faça isso. Compre. Né? Compre. Trabalhe. Peça a Deus graça e compre. Mas não busque ser rico. Existe uma distância muito grande entre você lutar, conseguir vitórias, conseguir bens, e você ter o objetivo de ser rico. Sabe por quê? Paulo falou isso para Timóteo novamente, na primeira carta, dizendo o seguinte: olha, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, quando a gente olha para o lado, vê um colega de trabalho
que só pensa no dinheiro, traindo o companheiro, passando a perna no outro, enganando o patrão e fazendo todo tipo de maracutaia para conseguir ganhar mais dinheiro e subir na posição, falando mal do outro, nós vemos exatamente esse quadro. O quadro onde as pessoas querem alcançar as riquezas e elas se enrolam nas concupiscências. Elas se enrolam nesses desejos carnais loucos que só geram destruição. Nós não podemos buscar as riquezas. Quando Jesus contou a parábola do semeador, houve uma semente que caiu entre os espinhos. E quando Jesus explicou o que era esta semente, ele disse o seguinte: olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu irmão, minha irmã, a fascinação pelo ter faz com que a palavra de Deus torne-se infrutífera na sua vida e na vida da sua família. Você precisa reagir a esta tendência da sociedade que nos cerca, a não se fascinar com as riquezas. Porque honestamente, toda hora que a gente liga a televisão e a gente assiste uma novela da Globo, ou uma novela, sei lá de qual emissora, ou às vezes um filme, ou às vezes uma revista que você compra, uma revista Veja, uma revista Isto É, o que vem empacotado nisso tudo, goela abaixo, é a fascinação pelo ter. E nós somos um povo que tem que valorizar o ser, porque somos pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, temos um senso de existência real, forte dentro do nosso coração, que nos move. Então nós somos mais do que temos. É muito mais importante a gente continuar sendo do que a gente ter, irmãos. E a gente tem que se tocar para isso, porque é um negócio muito sutil. É muito sutil. Quando a gente mal espera, você já está falando, pô, fulano de tal está bem de vida, hein? Ganhou não sei o quê, comprou não sei o quê, fez não sei o quê, e você já está começando a beirar a inveja, por exemplo. Porque você está admirando a prosperidade do outro. Porque você está achando que aquilo ali realmente é o caminho que deve ser seguido. E quando você menos espera, você olha as pessoas na televisão e fala assim: não, fulano de tal, hein, tira o chapéu para ele. É o camarada mais rico do mundo. Ou é o camarada mais rico do Brasil. Ou é o camarada mais rico de Angra dos Reis. Irmãos, nós não podemos buscar as riquezas, porque se fizermos assim, nós vamos nos enrolar com concupiscências perniciosas. E a palavra de Deus vai ser sufocada em você e em mim. Não busque a riqueza. Trabalhe e aguarde a sua porção. Porque Deus derrama a sua porção sobre cada um de nós, conforme a sua bendita economia. Porque Ele sabe que cada um de nós, que somos dele, tem um relacionamento com o dinheiro, com o qual Ele não vai permitir que nós cruzemos a fronteira do abismo, porque somos dele. Então você fala assim: puxa vida, eu nunca consigo fazer tal coisa, eu nunca consigo comprar a minha casa que eu estou sonhando há 20 anos, há 30 anos. Aí eu lhe pergunto: irmão, irmã, será que você não está colocando nisso o teu coração? Será que Deus não está te dando essa casa para te poupar do fato de que você vai cair de cabeça nisso e vai se tornar um Deus na sua vida? É muito sério, irmãos. Nós, aqui todos sentados, podemos ter constituído deuses dentro das nossas casas, que podem ser coisas que a gente tem, nossa conta bancária, imóveis, carro,
saúde, beleza. Nós não podemos cair nessa armadilha. O quarto princípio: não podemos esquecer de onde vêm as bênçãos. Não podemos esquecer. Quando Moisés escreveu Deuteronômio, capítulo 8, olha o que ele disse para o povo de Israel. Quando ele escreveu Deuteronômio, escreveu sobre a experiência de Israel no deserto, sobre a experiência de Israel cruzando o mar. Capítulo 8, Deuteronômio, versos 11 a 20, olha só o que diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Meus irmãos, não esqueçam de onde as bênçãos vêm. As bênçãos vêm do Pai das luzes, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que te conheceu desde antes da fundação do mundo. O Deus que sabe você e conhece você pelo nome. O Deus que conhece você antes de você mesmo ter sido concebido. Tudo que nós temos vem dele, meus irmãos. E para onde vamos não levaremos nada do que ele nos dá. Então, na medida em que eu desenvolvo essa relação com os bens que eu tenho, com o dinheiro que eu conquisto, com a conta bancária que eu trabalho para ter, eu consigo determinar bem a minha existência ou mal. Se eu me relaciono com as coisas que eu tenho, entendendo de onde elas vêm, entendendo que eu não posso buscá-las, porque não posso buscar riquezas, não vou levar a lugar nenhum, entendendo que elas não podem dominar o meu coração, e entendendo que eu não posso depositar minha confiança nelas, a minha família vai ser saudável, a minha família vai saber lidar com dinheiro, a minha família vai prosperar, e mais ainda, o dinheiro que vai entrar, eu vou poder abençoar as pessoas que não têm, porque eu vou entender que aquilo que Deus me dá é para que eu possa aproveitar, não diz Eclesiastes, para aproveitar o resultado do meu trabalho, comer, beber, celebrar, mas também para abençoar. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus nos dá, é para te abençoar, para que você abençoe as outras pessoas. Meus queridos, se nós, enquanto cristãos, não entendermos a relação que o cristão tem com o dinheiro, nós vamos afundar. Nós vamos afundar. Sabe por quê? Porque a gente vai arrumar dívida sobre dívida. Porque a gente vai dar um passo mais alto, maior, além do que a gente pode dar. Porque a gente vai se envolver com a cobiça.
Porque a gente vai se tornar uma pessoa invejosa, porque vai ficar olhando para o que o outro consegue. Saiba que aquilo que você tem é porção de Deus para você. Não reclame. Ah, Deus só me deu isso. Não, não reclame. Se você quer mais, Senhor, eu gostaria de ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. É do teu agrado? Meu coração vai ficar nessas coisas? Se for ficar, não me dá não. Se for ficar, não me dá não. Eu não quero. Nós precisamos ter essa atitude, gente. Se eu for comprar um apartamento, isso vai ficar no meu coração. Se eu vou construir uma casa, isso vai tomar o lugar de Deus. Eu não quero não. Eu não quero não. Empurra para longe de você. Então, esta é toda a questão. Famílias saudáveis, que têm um relacionamento financeiro saudável, que sabem lidar com dinheiro, não confiam no dinheiro, não deixam o dinheiro dominar o coração, não buscam o dinheiro e sabem de onde a bênção vem. Que você possa levar isso no seu coração e possa usar isso na sua relação familiar, na relação da família, sua família com o dinheiro. Os jovens que sonham em construir coisas, construir profissões, construir famílias, precisam aprender isso desde cedo, precisam lidar com essa questão desde cedo, precisam ser pessoas que entendem essa dinâmica do dinheiro e entendem que o dinheiro pode se tornar um Deus, e ele pode se tornar um Deus. E eu vou te falar, eu conheço tanta gente cujo Deus é o dinheiro. Eu tenho certeza que você também conhece. A gente ouve os comentários: poxa, o Deus de fulano é o dinheiro. Ele só quer saber do dinheiro. Ele não está interessado em nada mais. Ele só está interessado no dinheiro. Pensa nisso, gente. Pensem nisso. Reflitam sobre como tem sido a relação de sua família com a questão do dinheiro. E bote em prática. Se você identificar que a sua família está tendo uma relação errada, faça uma correção de rota. Diga: olha, nós estamos no caminho errado, vamos mudar o caminho aqui. Isso aqui é caminho que a gente vai colocar as coisas no coração, no lugar de Deus. Vamos fazer uma viradinha aqui para a direita, porque o caminho que a gente está indo está dando errado. E vai dar errado. Estejam atentos a isso, para que a bênção de Deus possa fluir através das nossas famílias. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus essas questões, porque são questões realmente muito difíceis de lidar e que têm sido muito difíceis para muitas famílias. Eu queria até aproveitar essa oportunidade para, se você tiver uma situação que você precisa de uma direção de Deus, vem aqui à frente, a gente vai orar sobre isso. Dê um passo, vem aqui à frente, a gente vai interceder a seu favor, pedir que Deus te dê sabedoria, te dê orientação, te dê equilíbrio. Faça dessas palavras verdades na sua vida, entendeu? Para que você se sinta em paz e saiba lidar com isso. Isso faça bem para você e para a sua família. Todos nós estamos sujeitos a ter esses contratempos, mas o Senhor é bom. O nosso Deus cuida de nós em todas as circunstâncias, irmãos. Em todas as circunstâncias. Até quando a gente está no negativo, até quando a gente está sem emprego, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Ele é a nossa porção. Deus é a nossa porção. Ele sabe do que você e do que eu precisamos. Senhor, nosso Deus, é tão difícil a gente falar desse assunto, porque muitos de nós não temos disciplina, Senhor, com o uso do dinheiro. Muitos de nós temos uma compreensão equivocada a respeito de como relacionar com o dinheiro. Mas, Senhor, nós queremos ser bênção.
Nós queremos ser bênção aqui, Pai. Nós queremos que as nossas famílias sejam bênção. E que aquilo que o Senhor nos dá, que a porção que o Senhor tem para nós, seja bênção para nós e para aqueles que nos cercam. Senhor, nós não queremos nos envolver com as propostas mundanas do ter, do comprar, dos bens, das propriedades, do poder aquisitivo. Senhor, nós não queremos nos envolver com isso. Ó Deus, afasta o nosso coração dessa mentira. Dá-nos um coração, Senhor, que reconhece que tudo vem das Tuas mãos, e que dependemos de Ti, e que confiamos apenas em Ti. Não importam as circunstâncias, o Senhor vai nos levar seguro até o porto, atravessando o mar, ainda que seja um mar bravo, um mar agitado, um mar cheio de ondas grandes. O Senhor vai levar o nosso navio para atracar em segurança no porto de chegada. Senhor, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Ó Deus, as famílias que aqui estão nesta noite, que precisam da Tua direção, precisam da Tua orientação, Senhor, que precisam entender como lidar com essas questões. Ó Pai, te peço pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar nessas famílias a sabedoria necessária, que nós possamos receber do alto a sabedoria e o equilíbrio, para que possamos lidar com essa questão de forma muito assim, diligente, Senhor, muito claramente, de forma muito pautada na Bíblia. Ó Deus, dá-nos força, dá-nos ânimo. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação financeira e fala: ai, Senhor, está indo de mal a pior, Senhor, está indo de mal a pior. Mas, Senhor, dá-nos ânimo, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem não deixa que as nossas sandálias gastem no deserto. É o Senhor quem nos provê as codornizes, quem mandou o maná para o povo de Israel. Ó Deus, o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que provê para as nossas necessidades, nos momentos de dificuldade. Nós cremos nisso e te pedimos: implanta no nosso coração esta convicção, esta certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e de que tudo que recebemos do alto vem daquela porção especial que o Senhor nos deu. E, ó Deus, dá-nos então sabedoria e inteligência para não colocarmos os nossos pés na lama e nos afundarmos em propostas financeiras equivocadas, mas coloca-nos sobre a rocha. Ó Deus, firma os nossos pés sobre a rocha, para que, confiantes de que o Senhor nos segura e nos ampara, saibamos que o Senhor proverá para as nossas necessidades. Senhor, dá a cada família representada nesta noite aqui esta convicção, porque oramos juntos e confiantes no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E amém. Podem sentar.